porque estou vendo você falar e como que a gente realmente ganha pais que na igreja, os irmãos que realmente se tornam referências para nós. Sim. E também deixa esse legado, né? O meu pai, assim, sempre... eu sei que se eu for ficar falando aqui, né, Marcos, você também tem que falar do seu pai, né? Mas eu quero referenciar aqui que vocês vão entender, não quero aqui falar a minha história, não. Mas meu pai não foi alguém que me ensinou para a vida, né? Embora fosse um homem de modelo para mim, de exemplo, de caráter, e quis muito que eu estudasse, que investiu na minha carreira, né? Mas, enfim, a coisa não aconteceu muito como ele esperava. E eu lembro que meu primeiro emprego foi um banco, trabalhei no banco, mas fiquei 7 anos ali. Quando eu saí do banco, o Marcos, que está aqui, isso há uns 30 anos atrás, me chamou para compor ali a liderança da igreja, junto com o Elton. E eu lembro muito bem que na época ele falou assim: Luiz, mas fica com um tempo integral, porque Elton era engenheiro, dava aula na Universidade de Itaúna, na área do curso de engenharia mecânica, e também ele tinha um trabalho em uma outra empresa, indústria de projetos. Cara, eu estava desempregado, né? Aí Marcos me chamou e falou: Luiz, seria muito importante que você ficasse com tempo integral, a igreja aqui precisa disso e tal. Ele passou toda uma carga bem importante para mim nesse sentido. Mas naquele primeiro momento era assustador para mim, né? Porque eu tinha carteira assinada, tinha o plano de saúde, e ticket de alimento, não sei o que, alimentação. Mas ele foi muito prudente, ele disse assim: Luiz Cláudio, mas, paz, pelo que eu vi aí do Caixa não vai compor bem para você ficar, você vai ter que arrumar um trabalho extra, que é chamado bico, né? E foi muito interessante, Marcos, que eu já te falei isso, mas você me empurrou para empreender, né? E eu comecei um bico que se tornou uma empresa, e foi minha primeira empresa que realmente sustentou minha casa por um tempo, até o Senhor me pedir essa empresa, porque o ministério tinha ficado para trás, né? Mas eu também conto isso lá no canal, né? No meu canal, Empreender no Reino de Deus, tá lá falando sobre essa história, né? Mas, olha só, Marco, como é que é a história, né? Como é que os caminhos de Deus... Eu entreguei a empresa para o Senhor, confiante que tinha ali um ministério a ser seguido, e Ele me permitiu esse tempo. E foi uma coisa que Deus marcou muito na minha vida, foi um encontro que eu fui de pastores e líderes em Acuípe, e se eu não me engano, foi no ano de 2000 que aconteceu esse encontro. E eu estava Acuípe é assim, gente, para quem conhece, né, vai lembrar de como que é, mas é tipo uma arena, né? Lá tem um local de encontro que parece uma arena e tem as escadarias assim. Eu estava bem no alto e eu me lembro que você subiu a escada porque eu estava agachado, cabeça baixa, eu estava orando. E você me perguntou assim: mas Luiz, o que está acontecendo aqui, meu irmão? Tudo bem? Eu falei: olha, Marcos, eu estou precisando de ouvir Deus. Ele falou: então vem aqui, desce aqui, e me juntou com alguns casais que estavam ali orando, e ele teve uma visão. E a visão que ele teve foi assim: olha, vocês estão lá em Itaúna, e vocês estão em cima do monte, e tem uma cerca ao redor. Vocês estão agachados, mas tem uma voz que diz assim: levantem-se e deixem-se ver. Eu sei que você não vai lembrar disso, né? E a palavra que a gente tinha ouvido naqueles dias desse retiro, o Mário tinha falado sobre jejum, de trazer a presença do Senhor através do jejum. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre uma clareza maior sobre jejum. Então eu volto para a minha cidade com uma palavra sobre jejum e sobre a visão que você tinha dado. E Deus ali fez coisas tremendas, muito assim, da igreja crescer de uma forma muito linda. E Deus me permitiu empreender anos depois. E depois, novamente, eu entreguei essa empresa, pus na gaveta, até vim para o Paraná, né? Enfim, hoje a empresa é uma outra história para a gente contar, mas eu quero só pegar aqui como que realmente essas referências que você falou, isso casa também com a minha vida, com a minha história, de que
Deus coloca irmãos nas nossas vidas para realmente nos guiar, nos orientar, nos mostrar um caminho que já foi traçado. Existe uma certeza que, se for pela palavra do Senhor, pelo caminho do Senhor, pelo ensino, pela doutrina, a gente vai alcançar no Senhor a aprovação do nosso próprio Pai, né? Ele nos aprova. E eu vejo que quando Deus nos aprova nessa caminhada, Ele vai colocando também outras responsabilidades nas nossas mãos, né? Hoje eu vejo como empresário, eu vejo isso, eu vejo que Deus colocou nas nossas mãos não só um recurso, Ele colocou uma responsabilidade muito grande. Hoje a nossa empresa é de alto risco, a gente tem muitos funcionários, né? Hoje, mais ou menos desse trabalho, mais de 1.000 pessoas vivem disso. Mas tem indústrias que tem 20 mil, 30 mil, não importa, mas eu sinto que é uma responsabilidade que eu tenho com essas famílias, né? E eu sei que Deus colocou por causa dessa trajetória, Marcos, de todo esse trajeto que Deus fez e desse legado mesmo que eu recebi de Elton, de você, depois Carlos Cardoso, que também, muitas vezes, né? Mas são muitas marcas que Deus deixou que me ajudaram a formar, inclusive, meu caráter. Você, muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que é muito importante você dar essa participação depois da gente ouvir pessoal bem mais novo. Sim. Para ficar claro, não é uma ideia que nós estamos trazendo. Exatamente. Gente mais nova, simplesmente porque nós somos os criadores de algum legado. Verdade. Não é isso. Importante que cabeça branca também fale aqui. Exatamente. Porque você está falando de um legado. Nós temos que perceber todos. Talvez uma das dificuldades que a gente, assim, de alguma maneira a gente percebe hoje é que quanto mais acesso à informação, mais difícil fica para o jovem que está sendo formado, tipo assim, fica cada vez mais difícil para ele se dar conta de que aquilo ali não faz ele, eu entendo. Esse monte de informação que ele agora recebe não transforma ele num capitão de coisa nenhuma, porque tem muita gente que está décadas caminhando antes dele. Sim. Né? E é claro que de vez em quando aparece na história humana o pessoal que sai da curva, assim, né? O cara lá que com 20 anos está fazendo lá bem um monte de coisa. Tem homens na obra de Deus mesmo. Sim, que verdade. Muito jovem estava assim sendo usado com uma amplitude destacada, né? Agora, por exemplo, com todo o meu envolvimento, com muito estudo sobre a história da igreja, assim, você percebe que você mencionou isso na sua fala, que na verdade é um legado que vai passando. Então, o maior legado que nós temos é Jesus. Né? Esse é o legado. É esse mesmo. E esse legado, eu estava lembrando aqui no livro do Russo Gonçalves, ele fala, olha, todas as gerações foram complicadas, mas é através dessa gente complicada, dessa gente falha, né? Dessa gente com defeitos, que o evangelho chegou até nós. Verdade. Então, isso é bom também, porque eu sei, né, que você... para mim, meu pai me deixou um legado. Primeiro me dá um legado foi meu pai. Agora, meu pai não era perfeito. E eu sei que você não achava que seu pai era perfeito. Mas a imperfeição dele não impediu você de receber. A mesma coisa, o legado que você fala, esse legado dentro da igreja, né? Corre o risco de que o Elião é tão bom que talvez é difícil de achar um defeito. Ele é homem também, tá na carne, né? Eu tô procurando. Quando eu achar, eu te aviso. Sujeito, né? É sujeito, mas a gente entende isso.
No mínimo, ele pode, por exemplo, ter demorado, que ele tinha que entregar livro na sua mão. Acho que eu concordo com isso.